Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós temos a presença ilustre também do professor Pablo. Depois desse episódio, no episódio seguinte, nós gravaremos um episódio completo com ele, né, professor? Muito bem, bom dia e muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre cursos para professores de inglês no exterior. E para falar desse assunto, nada melhor do que o Ivan, né? Ivan, existe algum país que é referência em treinamento para professores? Se sim, e qual? Boa pergunta. Tem. Na verdade, muitos países, eu acho que todos os países de língua inglesa hoje, que são comercialmente viáveis aí para intercâmbio, têm cursos para professores. Canadá tem vários, Estados Unidos está crescendo muito, mas eu acho que a referência continua sendo a Inglaterra. Quando a Inglaterra chega a ter, por exemplo, escolas totalmente dedicadas a professores de idiomas, professores de inglês, na verdade, mas de várias nacionalidades. Então, eu diria que se tiver que apontar uma referência, seria a Inglaterra. E sobre esses cursos na Inglaterra, que tipo de curso normalmente você poderia falar pra gente? E se for possível também para a turma que estiver assistindo, ter uma noção de preços, assim, você conseguiria falar de alguns cursos e preços também? Eu até trouxe um site que dá para conversar um pouco a respeito. Os cursos... tem os cursos de maior duração, e aí entra o Celta, o Delta, né? E tem os cursos de curta duração. Então, por exemplo, aqui... sobe um pouquinho, por favor, Diego. Tem uma parte que vai mostrar aqui, um pouquinho mais para cima. Não, acho que é descendo. Aliás, está em Black Friday, tá vendo? A escola tá... Aproveitar a promoção, né? Tá em promoção. Aqui estão os cursos curtos. Subindo um pouquinho aqui, Diego... por exemplo, aquele curso do Adrian Underhill, que é de pronúncia, né? Se você pode clicar nele, por favor. É um curso de curta duração, e quando a gente fala curta duração, é duração curta mesmo, né? Uma semana, mas com uma super referência na área, né? O Adrian Underhill é o cara que começou a popularizar a tabela do IPA, né? Para ter uma ideia de um curso desse, com ele presencialmente, você vai investir aí 700 libras, mais ou menos, 770 libras. É como se fosse 100 libras por dia numa semana, né? Enfim, esse é um curso bacana. Se voltar lá, Diego, tem outros cursos também. Por exemplo, aqui eu não precisa clicar agora, mas eu vou só citar. Current Trends são cursos que tratam das tendências do ensino atual, o que está rolando aí, principalmente nas novas metodologias, né? Os refreshers, que são super tradicionais, cursos curtos, de reciclagem, que a gente fala aqui no Brasil, né? Um outro muito interessante é esse Materials Development em verde aqui, que é super bacana, ensina o professor a ter... Hoje se fala muito de materiais autênticos, né? Então aqui ele ajuda o professor a ter essa capacidade de criar alguma coisa mais autêntica. Teaching Grammar também é muito bacana. E se a gente voltar um pouquinho, vamos ver se a gente consegue voltar, Diego. Isso aqui, ó. E os cursos mais longos, como o Celta e o Delta. Para quem não conhece, a gente já falou muito no canal sobre Celta e Delta. É como se fosse o Delta, principalmente, como se fosse um mestrado, né? Em ensino. E o Celta, uma introdução, embora uma introdução bem robusta, vamos dizer assim, ao ensino de idiomas, não só no Brasil, mas te permite lecionar em vários lugares do mundo, né? Eu diria que esses são os cursos mais conhecidos. Eu trouxe o site da International House, que é inclusive onde a Cambridge faz o laboratório. Aqueles vídeos que a gente tem do Celta são filmados na International House, né? Então é uma escola muito de referência também a respeito desse tipo de curso. E você trabalha com esses intercâmbios, né? É importante dizer, se alguém tiver interesse, pode contactar você, que você pode tirar dúvidas e ajudar o pessoal, né? Um dos intercâmbios que eu mais gosto de trabalhar, inclusive, são os para professores, que realmente pode
mudar o poder explicativo de um professor depois de um curso desse. E falando de Londres, o Ivan já esteve lá 34 vezes. Então, se tem alguém que conhece, né, para falar de acomodação, o que fazer, se você estiver na Inglaterra e precisar de alguma ajuda ou quer alguma coisa, o Ivan é uma referência ambulante. Acho que eu conheço um pouquinho, dá para ajudar. Ivan, e qual que é a sua opinião? Porque o Celta e o Delta são cursos que nós podemos fazer aqui no Brasil, né? Só que nós também temos, por exemplo, lá na Inglaterra. O que você acha de estudar na Inglaterra, fazer o Celta e Delta? Ou porque o curso é exatamente o mesmo, fala de conteúdo, né? Lógico, se você estiver lá, você terá acesso à questão cultural de outros alunos de outros países. Mas como você vê isso, fazer o curso no Brasil e fazer, por exemplo, na Inglaterra? Essa resposta é mais ou menos um tiro no meu próprio pé, mas eu vou ser bem honesto para dar a resposta. Eu acho que um curso tipo Celta ou Delta, que vai consumir aí 6, 8 horas do seu dia de preparação, aula e produção que você tem que apresentar no outro dia, se a pessoa for apenas para o curso, eu acho que o intercâmbio acaba perdendo sua essência. Como a gente sabe, o intercâmbio é intercâmbio cultural. Ou seja, tem que ter uma parte de cultura. E se você fica numa sala de aula por 5 horas por dia, depois você vai mais 4 horas, 3 horas de preparação para a próxima aula e faz isso durante 4 semanas, você acaba perdendo a parte cultural. Então, eu acho que perde um pouco a essência, sabe? Me parece muito mais negócio fazer no Brasil o Celta e o Delta do que no exterior. Porém, tem aqueles alunos que fazem o Celta em 4 semanas, por exemplo, e tiram uma semana de férias, assim, uma semana para passear, ou 2 semanas. Aí faz muito sentido fazer lá, porque aí você tem o aspecto cultural do intercâmbio. Como você falou, o material é padronizado, o conteúdo é o mesmo, né? É tudo gerenciado por Cambridge, e aí, enfim, se fizer no Brasil ou lá, não vai fazer diferença. Então, eu acho que essa é uma coisa a se levar em consideração. Às vezes a gente vai, vou fazer Delta lá no exterior, mas aí você não tem um minuto para sair da sua sala de aula ou do seu quarto, por causa das produções que você tem que fazer. Por outro lado, quando você faz no Brasil, você vai estar com professores brasileiros na sua sala. Eu fiz o Celta, por exemplo, aqui em São Paulo. Então tinha vários professores, vários lugares do Brasil, eram todos brasileiros. Quando você faz lá, dificilmente você vai encontrar outro brasileiro. O último aluno que foi fazer o Celta no exterior, tinham 15 alunos na sala dele, e 15 alunos de 15 países diferentes. O que é muito interessante também. Porém, pelos motivos que eu já falei, falta um pouco dessa oportunidade de aproveitar a cultura, né? Então, quer fazer Celta ou Delta no exterior? Tenta deixar uma semaninha antes ou depois para você curtir, principalmente depois, que vai precisar para refrescar a cabeça, né? Caso contrário, faça no Brasil, depois faça um outro intercâmbio lá. Por exemplo, você fez um intercâmbio na Royal Academy of Dramatic Arts, em Londres, né? Não é exatamente um curso para professores, mas o que você achou da sua experiência? Eu achei que foi uma experiência muito boa, Ivan, porque o que acontece? Quando eu era muito novo, eu era muito introvertido, né? Eu não conseguia me expressar muito bem e me aconselharam a fazer teatro. Aí eu tentei fazer teatro aqui no Brasil um tempinho, na minha cidade. Só que aí não desenrolou muito bem assim, não foi muito para frente. Eu fiz um pouquinho, mas eu acabei parando. E aí, quando eu tive essa oportunidade de fazer esse curso lá na Academia Real de Artes Dramáticas de Londres, era esse curso sobre essa parte de comunicação e tinha muito essa parte teatral mesmo, né? De como é que você interpreta a postura, a voz, o olhar e tudo mais. Então, eu acho que foi um curso que valeu muito a pena, porque apesar de ele não ser um curso para professores de inglês, ele traz vários benefícios que nós podemos usar na sala de aula, né? Eu me lembro, por exemplo, no primeiro dia, a professora colocou assim 2 fileiras de cadeira e falou assim, você vai ficar olhando no olho do seu colega na frente e você não pode olhar para os lados, nada, você só ficar olhando para a pessoa. E eu achei que, tipo, nossa, mas que coisa boba, né? E aonde eu vou chegar com isso? Mas depois de uns 40 segundos gerou um constrangimento tão grande, porque eu nunca
fiquei olhando tanto tempo sem parar fixamente para uma pessoa, né? Só que depois desse primeiro momento negativo, me deu uma paz e uma calma que me ajudou para sempre. Quando eu dou aulas hoje para vários alunos, assim, né? 30, 40 alunos, eu não fico mais vagueando meu olhar. Eu consigo olhar para alguém enquanto eu estou explicando e manter esse olhar, né? Então, até alguma coisa que no primeiro momento parecia ruim, mas dentro da própria experiência melhorou, me trouxe impactos para sempre. Como trabalhar a postura, como trabalhar a voz e até essa vergonha que a gente tem, né, de às vezes parecer ridículo. Quando você faz um curso de teatro, eu me lembro um dia a professora falou, você vai ser um leão. A gente fica aqui umas 2 horas que nem um leão. Aí eu falei, tipo, eu não vou ficar que nem um leão, eu não vou fazer isso aqui. Só que aí eu vou ser um gato, isso aqui vai ser um tamanduá, isso aqui vai ser não sei o quê. E aí quando você vê todo mundo interpretando de verdade, aí você começa, né, dando uns meio tímido e tal. Aí quando você vê, você tá participando disso, né? E aí qual que era a ideia que depois ela explicou da gente trabalhar por exemplo, nessa atividade com os animais? Para você perder esse senso de ridículo que a gente tem e que nos aprisiona. Nós somos prisioneiros de nós mesmos, né? Então ele é um curso que liberta. Porque qual que é o grande problema da comunicação? Você conseguir se libertar, se soltar, passar para fora, né? Então foram várias atividades extremamente interessantes, que parecem desconexas, mas que fazem todo sentido e que me fazem hoje um melhor professor de inglês. Quando eu trabalho com meus alunos, eu tive vários grupos na Unicamp que eu trabalhei com a parte de inglês acadêmico para mestrandos e doutorandos e até alguns professores, e eu trabalhava com eles como participar em congressos, como apresentar, e aí tudo que eu aprendi lá eu consegui passar assim, e são vários conselhos que eu não vi, por exemplo, quando eu estudei no teatro aqui do Brasil, eles tinham um approach diferente, então eu acho que é um curso que valeu muito a pena. Legal, é uma pena que é um curso que foi descontinuado, assim, né? Porque realmente eu tive a oportunidade de fazer também, muito bom. Mas acabou, infelizmente. Mas realmente tem uma infinidade de coisas. Tem muita coisa boa lá fora. Ivan, que conselhos finais você daria para professores que estão buscando cursos no exterior? Olha, eu acho que o professor é um eterno aprendiz. Eu sempre falo que o professor é o melhor aluno, né? Então é importante que ele busque sempre boas oportunidades. Tem que ser no exterior? Não. Tem tanta coisa boa aqui no Brasil e agora com a abertura do online facilitou muito ainda, né? Agora, eu acho que todo professor deveria ter essa oportunidade de passar um tempo lá fora. Se não pelo conteúdo do curso, que já seria espetacular, pela vivência cultural, né? Como a gente sabe, a língua é uma maneira da gente transmitir cultura, né? Sem a língua, a gente seria que nem os animais, né? Que não conseguem passar a sua cultura para frente, né? Aliás, não formam cultura. Né? Então, eu acho que todo professor deveria sentir essa experiência de vivenciar a cultura de onde vem o idioma que ele se propõe a ensinar. Então, um professor precisa sair do Brasil para ser um excelente professor de inglês? Não, mas ele deveria sair do Brasil. Ele deveria ir lá e andar pelas ruas, e saber, onde foram... onde aquela cultura foi criada e que está sendo transmitida através da língua. Né? Eu acho que faz muita diferença. E aí, coisas bobas começam a fazer sentido, como outro dia a gente falou aqui daquela expressão, né? It's not my cup of tea, né? Você tem que ir para lá, você tem que entender um pouquinho da cultura britânica para saber o que eles querem dizer, né? E milhares de outras coisas. Então, eu acho que todo professor deveria fazer esse esforço e, em algum momento da vida, dar um pulo lá no exterior, pôr a mão na massa aonde a coisa surgiu, né? Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Eu acho que, na verdade, nós que trabalhamos, por exemplo, com inglês, mas somos brasileiros, é uma coisa que está externa a nós, fora da nossa realidade. É o momento que você vai, por exemplo, para a Inglaterra, para qualquer outro país, aí você consegue
sentir o que realmente o que é a língua e como ela funciona para você se sentir melhor como professor, não para você falar para os seus alunos, não, eu já fui para o exterior, mas para você ver em prática, né? Você ensina aos seus alunos como falar no restaurante, como falar com as pessoas. Ao momento que você vai lá, você coloca em prática e você sente e conversa com as pessoas, você volta com uma outra visão. A língua e a questão cultural e tudo que você viveu faz parte de você agora, que tudo que você faz no intercâmbio fica em você, né? Então você volta uma pessoa que está mais ligada ao que você trabalha. Sem dúvida. Você teve experiência no exterior também, né? Eu morei 9 meses na Filadélfia. 9 meses, é um tempo considerável. E foi fundamental também, né? Isso que você está falando, de você tentar... E aí eu fiz muita questão nessa época de não ficar entre brasileiros. O máximo possível eu evitava. Né? Então eu ficava no meio de gente falando inglês. Então eu ia para o supermercado, eu ia para qualquer lugar e ficava prestando atenção, tentava puxar papo com as pessoas. É muito desafiador quando eu pegava, por exemplo, o inglês americano, o dialeto falado pelos negros na Filadélfia. Nossa, eu tinha muita dificuldade de entender. Mas eu ficava lá tentando conversar com a pessoa, porque é uma nuance diferente, seu ouvido treina, né? Mas uma coisa que eu fiquei pensando, te ouvindo os dois, é que, e aí para ajudar, né, o seu lado também, porque eu levo um tiro no pé, né, falar do curso no Brasil e tal, mas tem uma coisa que eu acho que é insubstituível de você sair do seu ambiente comum para ir para outro lugar estudar alguma coisa. Ainda mais quando é intensivo. É justamente porque é um momento tão seu que eu acho que isso favorece demais o aprendizado. Você está desligado de outras questões cotidianas, dos seus dilemas aqui com os relacionamentos, com outras coisas que você tem. Então, eu tive uma vivência recente com a comunicação não violenta de 9 dias de imersão aqui no Brasil, né? Mas 100 pessoas que estavam ali de vários lugares diferentes do Brasil e até do mundo, para ficar uma semana envolvido em atividades e coisas de CNV. Nossa, eu saí de lá tão mais confiante na minha atuação, tão mais conectado com essa consciência, com esse conhecimento. Eu fiquei pensando, né, um professor que vai para fora e tem esse 1 mês, só ele, né, vivendo essa cultura dentro do possível, nas horas que sobram, né, mas também a cultura... Porque como os alunos ali são também estrangeiros como ele, ou gente né, enfim, que vive ali, mas que provavelmente vem de outro país e tudo, ele está tendo a possibilidade de viver uma coisa que ele não vai ter aqui mesmo, né? E principalmente com essa sensação de, nossa, agora eu estou só para isso. Eu não preciso preocupar com outras coisas que lá que ficaram no Brasil, né? Um pouco à espera. Então acho que tem esse lado também que favorece, né? Um ótimo ponto, até salvou o meu trabalho. Porque eu não tinha pensado nesse aspecto esse deslocamento, né? Sair do lugar comum um pouco. Novos ares, né? Também influencia. Então, não ter pessoas te interrompendo. No Brasil, querendo não, você sai da sua aula, volta para casa, aí vem os problemáticos, aí não sei quem, aí quem precisa, precisa correr para um hospital, precisa não sei o quê. As contas para pagar. Fazer uma compra, ótimo ponto. Eu vou lembrar disso aí a próxima vez que eu falo sobre o assunto. Agregar isso para os argumentos, né? Mas eu achei bacana a sua atitude também de falar, olha, né, tem um lado bom de fazer no Brasil. Se é um intensivo desse também, tem um lado bom. E a pessoa pesa. Sim. O que ela quer. Deixa para a pessoa decidir, né? Exato. É isso aí. Muito bom. Muito bem, pessoal. Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu esse episódio, né, terá uma outra visão, abriu um leque aqui de oportunidades, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode contatar o Ivan, ou até pelo nosso podcast, pelo intercâmbio linguístico que a gente direciona para ele. E muito obrigado, Ivan. Muito obrigado, professor Pablo, pelo bate-papo. Obrigado. Prazer. Obrigado. Thank you.